Bom, pessoal, o propósito desse vídeo então é nós mostrarmos como nós podemos fazer a integração entre JavaScript e HTML. Até então, o que a gente viu, nós escrevíamos o JavaScript dentro da tag script, né? E o HTML dentro do body, e os códigos estavam sendo renderizados na página, mas a gente não tinha nenhuma interação, né, entre o HTML e o JavaScript. Existe um recurso, né, que é chamado de DOM, né, o DOM, DOM, que é de Document Object Model. Esse cara aqui é um recurso do JavaScript que a gente utiliza para fazer essa integração, né? Então esse Document Object Model, ele tem alguns métodos que a gente vai estar utilizando então para conseguir pegar o valor do JavaScript. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos criar aqui um input type text. Vamos colocar aqui um placeholder, né, que é um elemento HTML para informar, né, informe seu nome, informar o usuário qual valor ele deve digitar. Vamos criar aqui um button, ou seja, então quando clicar nesse botão, clique aqui, nós queremos mostrar, capturar o valor, né, que foi digitado nesse input type text e mostrar em outro input, né? Nós queremos mostrar como pegar e também como colocar em outro, né? Então também um text. E aqui nós vamos dizer que esse elemento, o read only dele, vai ser igual a true, né? Então se a gente fizer isso aqui, vamos rodar o nosso projeto. Então aqui temos, né, o nosso projeto, o nosso exemplo, né, sendo renderizado no browser. Então quando digitar o nome aqui, ó, por exemplo, Wilson Moro, o que a gente quer que aconteça? Quando clicar em clique aqui, então aqui o clique já o clique é um atributo HTML que vai receber um evento JavaScript, né, uma função JavaScript. Então dentro dessa função nós vamos ler esse valor e vamos também atribuir o valor, ou seja, vamos fazer uma leitura e uma escrita em um elemento HTML através do JavaScript. Então vamos voltar aqui no nosso código. Eu só vou tirar então esse texto aqui, né, que ele não ficou em comentário. E aqui então eu vou criar uma função, function, que nós vamos chamar de ler valor, né? Então essa function ler valor, ela vai ser colocada aqui no
onClick, no atributo onClick do nosso botão, né? Então aqui eu vou chamar o ler valor. Isso aqui a gente já viu em aulas anteriores, né? Como funciona o evento, né? E então agora o que eu preciso fazer aqui dentro do JavaScript? Nós já vimos também como declarar variável. Eu vou chamar de nome e vou dizer, e essa variável, então ela vai ter que pegar o valor que está nesse elemento HTML, ó, nesse elemento HTML. Bom, existem vários métodos. Um deles é o document.getElement. Ó, nós temos o getElementById, o getElementByName. Eu posso dar um nome para o elemento e pegar pelo nome. GetElementByClassName, né? Então ele tem uma série de elementos aí, né, que a gente pode estar utilizando. O getElementByTagName ins, byTagName, ou seja, se eu posso pegar todos os parágrafos, por exemplo, todos os input texts. Aqui ele tem vários marcadores, né? Nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos fazer um teste pelo byName, né? Então nós poderíamos fazer aqui, colocar aqui um elemento que nós vamos chamar o name dele de nome, é o nome que estamos digitando, né? Então, ó, getElement document, nossa, o que deu aqui? getElement by name. Muito bem, e aqui nós vamos colocar o nome, né? Então, se a gente colocar aqui, ó, esse nome, a gente dá um alert nesse nome, nós já vamos ver o que ele está pegando, né? Então, vamos executar aqui o nosso teste. Ó, veja bem, o getElementByName, ele vai procurar o elemento cujo atributo name, né, tenha esse valor aqui. Então, aqui eu passei nome, o nome é a chave, né? Então, vou procurar essa chave. Então, vamos atualizar. E eu aqui vou digitar, então, um valor e vou clicar aqui, ó. Ele deu um F12, então ele tem algum... vou dar um F12, ele deve ter algum erro. E tá ali o erro, ó. GetElement, ó, faltou um byName aqui, ó. GetElementName eu coloquei, né? E o, na verdade, aqui é getElementByName. Faltou o B. B maiúsculo, byName. Muito bem. Vamos salvar aqui. Estou pegando pelo nome. Vamos dar um atualizar. Recarregou. Vamos passar o nome. GetElementByName. Ah, tá. É que na verdade é getElements, né? Nós já vamos GetElementsByName. Mas por que ele não está com... O que ele deu aqui que ele não está funcionando o quad completion, ó. Ó, getElementsByName. Qual que é o problema da gente utilizar esse getElementsByName? Que veja que ele retorna mais de um elemento, porque name eu posso ter mais de um elemento. Eu posso ter mais de um elemento nome, chamado nome aqui na tela, né? Então, olha o que ele vai retornar para mim. Ele vai me retornar um array, né? Ele vai me retornar um array. A gente ainda não viu exatamente o conceito de array aqui em JavaScript, mas ele vai me retornar um array, porque ele pode ter, ó, mais de um elemento, tá vendo, ó? Um objeto, uma lista, né? Uma lista de objetos que ele me retornou. Então, o que eu tenho que fazer aqui para não ter esse problema, né? Eu posso pegar aqui sem problema nenhum. Eu posso dar um alerta aqui no nome na posição 0. Ponto, o atributo value, né? O atributo value, que é o texto que foi digitado. Então, essa é uma maneira de fazer usando o getElementsByName. Então, vamos atualizar aqui. Vamos fechar
esse teste. Então, olha só. Pegou certinho, né? O problema é que a gente pode ter mais de um nome, mas ele vai funcionar, né? Então vamos continuar o nosso vídeo dessa forma e depois no final eu mostro uma diferença. Então olha só, eu posso vir aqui e criar esse outro input aqui, ó, e eu vou ter que escrever nele então, né? Então vou dar um name igual, veja que eu também poderia chamar ele de nome e ele não teria nenhum problema, né? O que eu poderia fazer aqui, olha só, fazer assim, então agora o nome, né? O nome na posição 1 recebe como value quem? O nome na posição 0.value. Então agora dessa forma eu já estou escrevendo, né, de um no outro, porque eu criei aqui um vetor, né? Então essa ideia aqui do vetor ela é um pouquinho mais chatinha de fazer, para estar pegando esses valores, né? Mas é possível trabalhar assim. Vamos atualizar esse negócio aqui e vamos colocar aqui então o nosso texto e vamos dar o nosso OK. Ó, olha só como é que funcionou. Primeiro nome, né? Passa o valor para o segundo nome que foi encontrado. Só que para contornar esse problema e não precisar ter que estar pegando aqui os vetores, né? Porque aqui nessa página eu sei, mas imagine que vem um elemento que tem uma página muito grande, né? Que a gente só tem 2 elementos. O que a gente pode fazer? A gente pode, ao invés de usar o atributo name, a gente pode utilizar o atributo ID. E aí olha o que acontece então aqui se eu colocar o atributo ID. Ele vai dar erro, né? Ele vai dar erro porque se eu tentar executar agora, ele vai... Primeiro ele vai dar problema porque agora a gente não está usando mais o ID, né? Não estamos mais usando o nome, não tem o atributo nome. Então vamos lá ver os problemas que ele vai causar. Atualizei. Olha só, ele não fez nada. Se a gente der um F12, ele vai mostrar todos os erros que aconteceram. Olha os erros que aconteceu aqui, ó. O primeiro, ele está dizendo que ele não pode ler a propriedade value, né, de algo indefinido. Realmente, e por que algo está indefinido? Porque agora esse nome aqui, ó, ele não existe. Porque você não tem mais nenhum elemento que tenha um atributo name chamado nome. Então agora aqui a gente vai pegar pelo getElement by ID. Qual a diferença entre eles? O name pode ter vários e o ID você não pode ter 2 elementos com ID. Veja que aqui ele vai dar erro novamente. Então agora aqui nós vamos dizer que esse atributo, né, vamos deixar isso em comentário e vamos ver o erro que ele vai mostrar, né? Atualizei. Quando eu clicar aqui, ó, ele já deu aqui um alerta, ó. Encontrado 2 elementos com o ID nome não unique, né? Então agora se eu clicar aqui, olha o que aconteceu. E ele não fez nada. Ele simplesmente não fez nada, né? Mas ele já deu um alerta. Então o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu vou tirar esse ID aqui e vou chamar de recebe nome. Opa, recebe, cadê o B? Recebe nome. E esse aqui eu vou chamar de ler nome. Então agora aqui eu vou dizer que o nome, ele recebe o ler nome. E aí no document, a outra variável, document, o outro elemento, né? Document.getElement by ID recebe nome. Na propriedade value, ele vai receber quem? O nome, né? Vai receber o nome.
Então agora a gente vai ver que com ID, como o campo ID ele tem que ser único, ele já não vai ter mais aquele alerta, ó, já sumiu aquele alerta, né? E se a gente digitar o nome aqui, e clique aqui, olha só o que ele passou. Ele passou então o objeto HTML. Passou o objeto HTML. Porque aqui ó, nós não pegamos o ponto value, né? Nós poderíamos pegar o ponto value aqui, então ele teria transferido para nome o valor. Mas como a gente não colocou o ponto aqui, ele transportou para cá o objeto HTML. E aí então esse objeto ele tem um atributo value que a gente pode estar mostrando então no nosso HTML. Entenda que como o JavaScript ele não é tipado, ele tanto pode colocar o objeto, né? Então todo objeto dentro da variável, como pode estar colocando somente o valor, né? Então o que acontece? Aqui eu só coloquei o objeto dentro da variável nome e aqui do nome eu peguei o atributo value. Vamos ver agora então o que aconteceu aqui. E olha só, então agora se eu clicar aqui o valor, digitar o valor e clicar aqui, opa, eu acho que eu não atualizei esse negócio aqui, eu não salvei lá, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, eu não salvei aqui, ó. Não salvei, vamos ir atualizar. E olha só, então agora eu consegui pegar um elemento HTML e transferir o valor para outro HTML, né? Ou seja, fiz a leitura de um valor digitado no HTML e escrevi um elemento HTML através do JavaScript. Li com JavaScript objeto, peguei o valor e escrevi através do JavaScript em outro objeto. Então a chave, né, está aqui no documento getElement, nesse método aqui do DOM. GetElement, né, o nome o ID do elemento, né? E aqui então o que eu fiz? Eu também selecionei o outro elemento HTML, né? Que seria então o recebe nome, e para propriedade .value eu atribuí então a variável que eu tinha selecionado anteriormente, que é um objeto HTML, ponto a propriedade value, né? E aí então eu conseguia fazer a transferência deste elemento, né, para esse outro elemento quando foi clicado no botão e chamada a função ler valor.